Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Simples assim. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: Segue-me. Ele levantou e o seguiu. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Peço que o Senhor ensine a tua igreja a compreender os teus princípios e nos ajuda, ó Deus, a nos alimentarmos do que o Senhor tem para a tua noiva nessa manhã. Que a gente possa voltar para casa hoje com algo novo em nosso coração. Esse é o meu desejo, essa é a nossa vontade. Como igreja eu oro ao Senhor e peço que a tua noiva não volte para casa sem receber um alimento diferente do Senhor nessa manhã. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Os irmãos amados, deixe sua Bíblia aí que nós vamos trabalhar um bocado aqui com ela essa manhã. Houve um tempo, lá nos tempos passados, em que era muito comum aquelas guerras em que as pessoas, e sempre, claro, uma guerra sempre vence o mais forte, né? Geralmente vence o mais forte, ou o mais inteligente. Ou você é forte ou você é inteligente. Geralmente as duas coisas não se associam muito. Mas era muito comum as nações assim poderosas, que tinham um grande exército, ela invadir outros locais, tornar aqueles moradores escravos e arrebentar tudo, roubar a riqueza, matar as pessoas e atear fogo. E essa foi a lei da sobrevivência durante muitos e muitos anos. E já percebeu que a cada geração, a cada tempo, se levanta alguém muito forte, mas o poder ele passa, ele é passageiro. Por exemplo, durante muitos séculos, o símbolo de potência mundial pertencia a Roma. Roma, o Império Romano, quase que chega no Ocidente. Ele varreu uma parte do globo terrestre de uma forma incrível. E como era que eles faziam isso? Eles tinham um exército muito poderoso, muito inteligente. Os arquedutos que os romanos construíam estão lá até hoje. O Brasil tem que aprender com eles, né? Porque faz uma barragem, cai em um ano. Lá, 2, 3, 4 mil anos tem construção dos romanos, continuam lá. Eles tinham engenharia poderosa, eles tinham um exército poderoso. E eles queriam sempre aumentar o seu império. Antes deles, o maior gigante que o mundo conhecia era o Egito. O Egito era uma mega potência. Depois, o poder passa. Veio os romanos. Os romanos, eles eram muito poderosos. E a estratégia era sempre a mesma. Tinha uma nação diante deles, eles invadiam, saqueavam, roubavam tudo, destruíam as pessoas, aproveitavam alguns, matavam os demais e ateavam fogo na cidade, destruíam tudo. Essa, foi durante muitos séculos a estratégia dos romanos. Até que subiu ao poder um homem chamado Alexandre. E deram o nome a ele de Alexandre o Grande. Porque ele teve uma estratégia diferente. Ele pensou, peraí, os meus antecessores invadiam as nações, roubavam o que eles tinham, destruíam a população e acabava com as cidades, ateava fogo, destruía. Mas isso só dava prejuízo para o império. Qual foi a ideia do Alexandre? Ele fez, eu vou continuar invadindo as cidades e as nações. Só que em vez de destruir aquelas cidades, eu não vou destruir eles. Eu vou simplesmente tirar algumas posses deles, desarmar a população. Essa sempre foi a estratégia de gente perigosa, desarmar o povo. Eu vou saquear algumas riquezas que eu preciso, mas eu não vou destruir. Nem vou destruir as nações e nem vou matar a população. Eu vou cobrar imposto delas. Porque aí eu vou ter recursos. Porque se eu botar fogo em tudo, destruir tudo, eu vou ganhar o que com isso? E aí que nasce o mito do Alexandre o Grande. Porque ele, com um exército muito poderoso, invadia nações,
tirava a riqueza deles e deixava o povo vivo na sua casa, com a sua família, porém, tinham que pagar imposto para Roma. E isso aconteceu com a nação de Israel. Os romanos invadiram, e nesse texto que lemos, acontece o seguinte, expliquei tudo isso para você entender a situação de Mateus. Mateus era um funcionário romano. Embora ele fosse judeu, mas ele trabalhava para Roma. Lembra, Alexandre o Grande não matava os seus dominados. Aqueles que queriam, que se submetiam a Roma e que eram preparados, ele chamava para trabalhar com eles. E Mateus era um dos cobradores de impostos. Por isso que ele estava na coletoria. Por isso que ele estava trabalhando naquele dia. E eles eram, claro, odiados pelas pessoas. Porque, poxa, quem gosta de pagar imposto, né? Você gosta de pagar imposto? Feliz da vida? Glória a Deus, paguei 25 de ICMS, aleluia, que maravilha. Você não gosta de pagar imposto. Ninguém fica feliz pagando. Aliás, ninguém pagar conta é chato, não é não? Você acorda de manhã e fala assim, glória, que maravilha, que dia maravilhoso. Vai para onde? Vou pagar a conta de energia. Ah, como eu estou feliz hoje, ó. Você vai lá com a sua conta de energia. Não, você vai arretado, mas tem que pagar. Você precisa. Então, entenda, Mateus era alguém que virou a casaca. Porque tinha alguém, tinha muitos judeus que era o seguinte, eles detestavam Roma, mas também não declarava guerra, porque senão morria. Era impossível vencer o exército romano. Então eles ficavam ali revoltados, mas calados. Só que tinha aquela população que resolveu aderir e se tornar amigos dos inimigos e trabalhar para eles. Zaqueu era um deles, lembra? E Mateus também. Então Mateus estava lá no seu trabalho cobrando imposto. Todo mundo que ia lá, imagina, o cara entregava o dinheiro do imposto, mas Pedro, com muita raiva, miserável, eu estou levando meu dinheiro, eu estou pagando para o inimigo, eu estou dando dinheiro para o inimigo. Então ele era detestado, gente. Só que aí acontece o seguinte, Jesus está começando o ministério dele. Ele vai para o monte, ora a noite inteira, acorda de manhã, se levanta, tira a remela do olho, toma um banho e fala assim, é agora, vou começar o ministério agora. Ele vai na praia, Jesus foi na praia, viu? Passou pela praia, encontrou 2 pescadores, três, Pedro, Tiago, João, lavando as redes. Ele falou assim, ei vocês, venham, sigam-me. E não é que eles seguiram Jesus, deixaram tudo, a Bíblia fala que eles largaram tudo, e seguiram Jesus. Mas na frente chama outro. Aí ele sai da praia e entra na cidade. E vai para onde? Para a coletoria de impostos. Vai lá na Receita Federal. Ele vai lá na tributação, na Secretaria de Finanças da cidade. E quando ele entra ali, era comum naquela situação ter pelo menos entre 150 a 200 cobradores de impostos. Eles ficavam naquele ambiente, cada um na sua mesinha, perfilando ali, aquela infinidade de cobradores de impostos, porque era o momento ali de pagar. Imagina você 200 homens, vou arredondar para 200, tá? 200 homens sentados com a mesma roupa, com o mesmo fardamento, sem nenhuma identificação, porque eram absurdos, não podiam se identificar, porque se ele colocasse o nome dele num crachá com o nome, claro que iam pegar ele na saída, né? Iam saber quem ele era, iam saber quem era a família. Alguns até trabalhavam disfarçados para não serem tão conhecidos, porque era muito perigoso ser cobrador de impostos. O cara era odiado demais. Então Jesus entra num ambiente, está ali em torno de 150, 200 homens, mesma roupa, mesmo lugar, sentadinhos, todos bonitinhos. Ele passa por alguns, vamos lá que ele passou por uns 100 cobradores de impostos, mas para na frente de um. Vê que interessante, sem identificação, sem nome, mas chama o cara pelo nome. Ele fala assim, Levi, que era o nome dele, segue-me. E olha o que diz aqui, o texto fala que ele se levantou e o seguiu. Você imagina o susto que aquele homem tomou. Peraí, ninguém sabe meu nome. Como é que ele sabe meu nome? Como é que ele me conhece? Porque você teve a experiência já de chegar num lugar e alguém que você não conhece as pessoas e elas te chamaram pelo nome. Não, um susto, né? Me conhece de onde? Misericórdia. O que aconteceu? É interessante. Esse menino cobrador de impostos aqui,
Estava lá sentadinho na dele, aí chega um estranho e chama ele pelo nome. Cara, eu acho que ele tomou um susto tão grande que ele falou, vou, claro que eu vou. E eu sei o que está acontecendo com esse homem aí. Mas ele foi, ele seguiu, diga assim, ele foi. Pergunta clara aqui para vocês. O que chamou, aliás, no meio de 200, por que Jesus só chamou Mateus? Se todos eram iguais, se todos eram parecidos, se todos faziam o mesmo trabalho, se todos tinham a mesma roupa, se todos estavam ali fazendo a mesma função, por que ele para justamente na barraquinha de Mateus e fala assim, eu quero você, vem e me segue? Não é interessante isso? Deixa eu te explicar uma coisa. Deus conhece muito bem a cada um de nós. E Ele sabe muito bem a quem Ele quer, para que Ele quer e qual o propósito que Ele tem em nossas vidas. Então, talvez você se perguntou assim, mas por que eu? Porque teve que ser eu. Por que isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? Calma, relaxa. Deus tem um propósito em todas as coisas. Se Ele te colocou nesse negócio, é porque Ele sabe muito bem o que está fazendo. Deus não é irresponsável. Ele sabe, Jesus fará e vai diretamente com Mateus. Mas eu fiquei pensando, por que será que Ele escolheu Mateus? E não alguém que estava lá ao lado de Mateus? Por que entre tantos Ele escolheu aquele? Aí eu vi que tem algumas coisas que Mateus tem que muitos não tinham. E ainda hoje muitos não têm. Então deixa eu ensinar para a igreja dessa manhã aqui o que é preciso, o que nós necessitamos para sermos um diferencial nessa terra. Alguém aqui, em sã consciência, deseja ser usado por Deus? Diga amém para eu saber. Você quer mesmo? Está afim? Então vamos ver aqui por que foi que ele escolheu Mateus. Vamos lá. Primeira coisa, olha o que esse camarada faz. Ele se levanta, segue Jesus. Mas algo marca, porque Lucas também narra isso aqui. Marcos também narra esse mesmo chamado. Só que Marcos e Lucas contam alguns detalhes que Mateus não conta. E aí, peraí, ele escondeu? Escondeu? O que é isso? Não, ele simplesmente... Eu vejo isso como uma questão de humildade. Olha o que foi que ele escondeu. O que foi que Mateus escondeu aqui, que ele não escreveu a respeito dele? Vem comigo, Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. Lucas contou o que Mateus não teve coragem de contar. Vamos lá, Carlos. Lucas capítulo 5, verso 27 diz assim, ó. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Olha aqui, o nome dele era Levi. Depois vai falar sobre isso. Sentado na recebedoria. E disse-lhe, segue-me. Agora olha o 28. E ele, deixando tudo, diga, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aqui eu entendo, sabe o que, gente? Humildade. Diga humildade. Não, se alguém podia dizer assim, eu deixei tudo, era Mateus. Ele não disse. Ele que escreveu o livro dele, o Evangelho segundo Mateus. Ele que estava com a caneta na mão. Ele que poderia se exaltar, mas ele falou assim, não, ele só colocou assim, levantou e o seguiu. Ele podia dizer assim, tu não sabe como me custou, eu tive que deixar tudo para trás. Já ouviu testemunho assim? Ah, pastor, eu deixei tudo para seguir Jesus. E tu tem o quê? Porque a gente não tem nada. Tudo pertence a Deus. Gente, quem quer ser chamado por Deus para uma grande obra, como Mateus foi, tem que calçar as sandalinhas da humildade. E reconhecer que na verdade, nada é nosso. Tudo pertence a Deus. A igreja de Jesus Cristo na terra precisa aprender Provérbios capítulo 27, versículo 2. Provérbios 27, 2. Olha o que diz aqui, ó. Provérbio 27, 2. Seja outra pessoa que te elogie. Aqui na versão aqui, né? Que seja outro que te louve, não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Na minha versão aqui na NVI diz assim, ó. Que seja outra pessoa que elogie você, nunca a sua boca. O nome disso é humildade. Mateus podia dizer assim, eu deixei tudo e segui Jesus. Ele só falou assim, me levantei e fui. Pronto. Deixa que Lucas faz isso.
E olha que Lucas não conhecia Mateus. Lucas nunca teve com provavelmente nunca teve com Mateus. Ele não tinha proximidade nenhuma com Mateus, mas ele entregou o jogo, fez ele e deixou tudo. Sabe, irmãos, sabe uma coisa que me assusta em testemunho de crente? Ontem um pastor amigo nosso mandou um áudio para mim, quase 5 minutos. Um áudio com uma foto. Quando ele mandou a foto, eu digo, misericórdia, esse cara. Aí ele fez assim, olha pastor, essa pessoa aí, não chame na sua igreja, pelo amor de Deus, não chame não. Aí começou a contar até, a polícia está procurando ele, ele arrumou um bocado de confusão por onde ele passou, um cara mala, mas com o apelido de pastor. E eu disse, poxa, eu conheço esse cara, 2001, 2002, eu ouvi o testemunho dele, eu fiquei assim, poxa, que testemunho. Ele falou assim, é tudo mentira, era tudo mentira. Eu disse, sério, não. Ele falou, acredite, é mentira. Só que ele está sendo desmascarado aqui em Pernambuco e o pessoal não quer saber. Observa, porque o testemunho do cara é tão impactante. Ele só não era extraterrestre, mas o resto, ele era todo, tal, tudo, ou quase tudo, mentira, gente. Não precisa a gente enfeitar as coisas, porque se não é Deus que faz, não adianta. Aí eu lembrei sobre uma vez, um evento que houve em algum lugar por aí. Era um aniversário de uma igreja, a igreja estava lotada, tal, aquela festa. Aí chamaram 3 pessoas à frente para contar rapidamente a sua história, assim, do que Deus fez na vida dela. Aí um rapaz subiu e falou assim, olha, eu era um grande traficante, eu era muito ruim, eu era terrível e tal, mas Jesus me alcançou, eu estou liberto, glória a Deus, amém. A igreja, né? Uau, o povo deu cambalhota, aleluia, como Deus é poderoso. Aí o segundo irmão foi também contar, olha gente, eu era muito malvado, eu fiz isso, aquilo, outro, era terrível e tal, glória a Deus. Aí o povo, amém, né? Eu ia para o inferno, mas eu estou liberto hoje, glória a Deus. Aí já se alegrou, amém. Só que tem que ter uma, né? Aí a irmãzinha, uma irmã lá, ela foi, agora é minha vez. A irmã falou assim, ó irmãos, eu nunca matei ninguém feito esse irmão aqui. Eu nunca fui tão ruim feito esse outro aqui. Eu era uma pessoa tranquila. Mas para o mesmo inferno que eles iam, eu ia também. Então, Jesus me salvou, gente. Eu ia para o inferno. Com cara de bonitinha, de boazinha, mas eu ia para o mesmo jeito. Então eu sou tão liberto quanto os outros 2. Mas irmão, amém, glória a Deus, amém. Por que o testemunho tem que ser ruim, tem que ser perigoso, tem que ser violento? Gente, libertação é libertação, milagre é milagre. Sabe, o perdido foi achado, então glória a Deus por isso. Isso é poder de Deus em nossas vidas. Temos que reconhecer isso, não somos nós. Eu não preciso deixar as coisas muito bonitas assim, para Deus fazer. Porque Deus faz dentro do nosso agir, da nossa simplicidade. Você só precisa contar o que Ele fez na sua vida, não precisa aumentar. Aliás, Jesus não precisa de ajudinha nossa. Sabe, irmãos, eu quase fui atropelado, o carro tirou um fino, eu senti o vento nas minhas costas, o carro passou a 5 metros. Você não precisa aproximar o carro mais de você, sei lá, ou no caso, olha, irmão, quase, gente, fala sério, eu estava em algum lugar um dia, e eu estava tendo um culto lá perto na rua, e aqueles, bota caixa de som, né, tal, alguém estava contando um testemunho, eu fiquei observando assim, ouvindo o testemunho dele. Mulungu, eu estava em Mulungu, Paraíba, né, uma agência missionária, e eu estava descansando e estava tendo um culto, mais de 10 horas da noite, o pessoal consolidado. Olha o testemunho, eu achei impactante o testemunho do irmão. Ele falou assim, irmãos, eu adoeci, eu fui no hospital, fiz uma cirurgia, o médico me abriu de cima a baixo. Eu pensei assim, como assim? Não, o doutor me abriu de cima a baixo, e tal, mas eu estou vivo aqui, glória a Deus. Digo, poxa, não precisava aumentar tanto, né? Toda cirurgia já é perigosa, né? Amém, irmão. Viu cirurgia, quase que eu morro, glória a Deus. Mas não precisa abrir de cima a baixo também. A gente não precisa piorar o negócio para Deus impactar as pessoas, minha gente. É só dizer, eu era perdido e fui achado, irmãos. Eu passei por um aperto aqui, mas Deus me deu vitória, glória a Deus por isso. Aí Deus vai agindo na vida das pessoas. Se você exagerar, você corre o risco da pessoa dizer assim, você conversa. Não precisa disso tudo. Que está me entendendo aí, diz amém, por favor. Mateus só foi humilde, eu não preciso dizer assim, eu larguei tudo por Jesus, aleluia, deixei. Não, ele se levantou, ó, partiu, foi embora. Eu acho que na linha dele ficou um bocado de dinheiro de imposto, nas gavetinhas dele, porque ele foi embora logo, ele deixou tudo para trás, seguiu Jesus. Não quer dizer que ele abandonou família, filho, não, ele simplesmente deixou o que ele estava fazendo
porque Jesus era a prioridade dele naquele momento. Ele partiu, foi embora seguir a Jesus. Entendeu até aí? Diga assim, humildade. Aleluias. Posso continuar? Amém? Está com raiva de mim não, né? Aleluia. Vamos lá, o que mais que eu aprendo com esse rapaz aqui? Ele também não contou um segredo dele aqui, mas tem que ter um fofoqueiro na história, né? Pedro contou o segredo dele. Marcos capítulo 2. Porque Marcos, quem narrou foi Pedro, tá? Quem escreveu foi Marcos, mas foi Pedro que narrou. E Pedro contou o segredo de Mateus. Mais um que ele não contou pra gente. Pedro, né? Falou assim, eu sei. Olha aí. Marcos capítulo 2, verso 14. Olha o que ele fala. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse, segue-me. E levantou-se e o seguiu. Mateus se identifica como Mateus. Mas Pedro falou, não é Mateus não, é Levi. Lucas também falou, não é? É Levi o nome dele. Você fala assim, mas peraí, então ele mentiu o nome dele? Não. É porque Levi significa unido. Mateus é dádiva de Deus. Ele tinha uma identidade anterior. Ele era unido com Roma. Mas ao seguir Jesus, ele assumiu uma nova identidade. Mateus. Agora eu sou dádiva de Deus. Eu não sou mais parceiro do inimigo. Agora eu sou uma dádiva de Deus. Ele assumiu a nova identidade. Isso é bacana demais. Espera aí, eu era Levi, mas agora eu sou Mateus. Eu era aquele lá, mas hoje eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Eu estou vivendo uma nova experiência. Você está me entendendo? Não tenha vergonha de assumir que você é nova criatura, irmão. Nunca tenha vergonha de assumir que você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Não precisa ter vergonha. Assuma. Quantas vezes a pessoa entrega a vida a Jesus, tem vergonha de dizer que serve ao Senhor? Vai fazer uma entrevista de emprego, qual a sua religião? Bom, é tipo assim, tal. Eu acho bonito na igreja de crente, assim, mesmo quando eu vou lá. Faz 20 anos que está na igreja. Não é porque eu acho bonito, eu acho legal. Ou senão alguém fala assim, mas tu não é crente não, né? Aí, não, eu gosto, acho bonito, de vez em quando eu vou na igreja. Assuma a sua posição, eu sou cristão, se me quiser, se não me quiser, a minha posição é essa. Mateus assumiu a sua identidade, eu sou Mateus, eu tenho uma nova identidade, eu nasci de novo, eu sou nova criatura, eu sigo Jesus, acabou. Entendeu o negócio? Assuma, diga assim, eu sou servo de Deus. Ou servo de Deus. Assuma a sua postura. Vai no Facebook, muda lá. O Facebook é romântico, né? Bota assim, protestante. Eu não sou protestante mesmo. Proteste contra o inferno, contra o diabo e por aí vai. Não é não? Lá não tem lá assim, evangélico. Não tem, já percebeu que não tem? Tem lá protestante. Não, bota protestante. Esse termo era usado para provocar a gente, né? Lembra, pessoal? Falando é protestante. Sim, daí? Não faço parte da corja. Eu estou protestando. Tenha vergonha não, irmão. Tenha vergonha não. Fulano, né? É chamado da escola, né? Fulano, o crente. Amém, sou crente de Deus. Então Mateus, ele assumiu a sua identidade. E terceiro, a gente encerrei aqui agora. Ele tinha uma capacidade muito grande de celebrar. Por favor, irmão. Lucas capítulo 5, verso 29. Volta para Lucas, eu disse a você, nós vamos trabalhar muito aqui hoje. Lucas 5, 29, olha o que ele fez, olha o que esse cara fez. Lembra, ele largou tudo, mas não quer dizer, ele não largou a família, não largou os filhos, não largou a mulher não. Ele simplesmente largou o que ele estava fazendo e foi para onde? Foi para casa. Fazer o quê? Olha aqui, Lucas conta para a gente, Lucas 9, 5, 29. Então fez Levi um grande banquete em sua casa. Você consegue imaginar um rico fazendo um grande banquete? Porque ele era rico, ele era cobrador de impostos, e era muito comum esse pessoal cobrar mais, lembra de Zaqueu? Mais do que devia. Ele tinha grana demais, gente. Ele, se passasse a Lava Jato lá, ele ficava. Sérgio Moro pegava ele. Porque ele, né? Mas ele fez um grande banquete em sua casa. Olha lá. E ali havia uma grande multidão de publicanos. Lembra? Os publicanos? Tudo detestado pela população. E outros que estavam com eles à mesa. Sabe o que ele fez? Nasci de novo, Jesus me chamou, beleza, queimei meus carros,
fez um churrasco igual Eliseu, chamou todo mundo, a galera doida, tudo coletor do imposto, imagina, era a reunião da galera detestada. E quem estava lá no meio? Jesus. Chamou Jesus para a festa. Ele fez: Jesus, vem cá na minha casa, vou dar uma festa aqui, vou arrebentar, porque eu era perdido e fui achado, eu para o inferno, eu vou para o céu, eu agora vou seguir um novo caminho, uma nova direção. Ele tinha capacidade de celebrar o Senhor. Você celebra as suas vitórias? Você celebra o que Deus te dá? Deus abençoou, mas não conta para ninguém, pelo amor de Deus, que eu estou com vergonha, para ninguém saber. Conta: Deus me abençoou. Sabe, isso aqui foi Deus que fez. Olha essa bênção. Irmãos, a gente tem que voltar àquela prática de fazer culto em ação de graças. A gente faz culto quando o negócio está ruim. Chama os irmãos, ora aqui em nome de Jesus, glória a Deus. Mas Deus abençoou também, chama o povo também lá. Chama os irmãos. Margarete, vamos lá em casa fazer uma oração, o negócio está difícil, aleluia. Aí Margarete vai e ora. Aí melhora, ganha dinheiro, aleluia, está cheio da grana, não chama mais. Chama de novo. Margarete, recebi a vitória, aleluia, estou de posse. Vem para cá que hoje vai ter cuscuz, hoje vai ter banquete, vai ter café maravilhoso, aleluia. É uma bênção, é ou não é, irmãos? Só chama na hora da negócio está complicado, chama na hora boa também. Olha aqui, ó, Mateus. Fui salvo, então vai ter festa lá em casa, gente, e é até amanhecer o dia, vai ter vigília, chama Jesus, chama a raça aí, chama os publicanos, eu quero que eles vejam o que Ele fez comigo, eu quero que todo mundo veja o que Deus fez na minha vida. Sabe, você pode não gostar do segmento, nem da música, eu também nem gosto nem de um nem de outro, mas tem uma coisa que eu acho muita atenção nos funkeiros, é que é uma turma que não fica com falsa modéstia. O cara nasce na favela, sofre a vida toda, aí grava 2 músicas lá com 2 sílabas, faz sucesso, bota cordão de ouro no pescoço, no braço, nas pernas, toma banho de ouro, compra um carro novo, não tem vergonha. Aí diz assim: eu trabalhei, estou fazendo meu show, estou fazendo sucesso e tal. E sabe o que? Fruto do trabalho deles. Espero que seja. Assim, ó. Mas a gente não tem vergonha de ser. Peraí, eu trabalhei e consegui, estou aqui, não tem vergonha de celebrar essas coisas. Já o crente não, o crente fica com vergonha. Ai meu Deus, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Pensar que você é abençoado. Importa saber o que Deus pensa a teu respeito, não é o que você está pensando. Então, meu irmão, Deus fez, vai lá e celebra. Chama aquele povo que passou na prova com você e chama eles para celebrar contigo. Né? Alguém orou com você quando o negócio estava difícil? Então, como ficou bom, chama para celebrar. Olha o que o Mateus fez aqui, ó, reuniu o povo, chamou os cobradores de impostos, os publicanos. A casa estava cheia naquele dia. Eu encerro aqui agora. Sabe o que ele fez mais? O que mais que eu aprendo com esse menino? Mateus fez da sua casa um lugar de salvação e milagres. Preparou a festa, chamou Jesus para a casa dele. Jesus, vem que a casa é tua, pode fazer a festa aqui. Ele promoveu o ambiente, abriu a porta da casa, fez a festa. Já imaginou uma multidão na casa de Mateus? Ele não estava assim: ai meu Deus, vão sujar o meu tapete importado. E se alguém derramar refrigerante no sofá, sei lá, se alguém quebrar alguma coisa, a porcelana do meu banheiro. Ele chamou a raça toda para a casa dele. Porque importa é o seguinte: eu ia para o inferno, cara, eu estou salvo agora, eu vou trabalhar para Jesus, mudei de emprego, vou trabalhar para Jesus agora, saí da coletoria. Até então ele tinha uma carteira assinada por Roma, gente, por César. Agora é Jesus que assinou a carteira dele, vai trabalhar para Jesus, vai fazer a obra de Deus. Então vamos celebrar o Senhor. Percebeu outra coisa? Ele não fala assim: vou vender tudo que tenho, vou dar aos pobres, como Zaqueu fez. Também Jesus não pediu isso dele. Sabe por quê? Porque não adianta a gente querer fazer uma coisa que não encaixa com a gente. Vou fazer isso porque Zaqueu fez. Não, faça Deus falar com você. Zaqueu sentiu: não, eu vou devolver o que eu roubei ao povo, tá? Vou ainda devolver, vou colocar juros em cima, beleza. Mateus não, era tão ladrão quanto Zaqueu. Mas deu a festa, chamou o povo, torrou tudo, celebrou e partiu, foi seguir Jesus. Acabou. A gente tem que celebrar. A sua casa pode ser lugar também de milagres, de festa. Eu ouço, quando eu paro para ouvir, eu chego numa célula assim, mas eu paro para ouvir o dono da casa, os donos da casa, ou o dono ou os donos. E é interessante, cada
coisa que a gente ouve assim, não é? Do quanto eles estão sendo abençoados, quanto eles estão felizes de ter gente na casa deles. Por quê? Abriu a porta da casa para receber pessoas. A casa vira lugar de milagre, a casa vira lugar de bênção, porque a pessoa complicada, perdida, que entra naquela casa, que ouve a palavra ali e que é abençoado, só entrou ali porque alguém chamou, porque alguém abriu a porta. Ninguém entra em casa com porta fechada. Então, se você abre a porta da sua casa para receber a palavra de Deus, vidas serão abençoadas e você será muito feliz em nome de Jesus. Marcos 2,15 fala assim, ó: e aconteceu que, sentando eles à mesa na casa, também estavam sentados na mesa Jesus e seus discípulos, com muitos publicanos e pecadores. Aí eu, pelo amor de Deus, Marcos 2,15, vê isso aqui. Ele estava sentado na mesa com seus discípulos, ali já tinha quase 10 discípulos ali, né? Ele já tinha chamado quase todo mundo, mas vamos botar tudo, 12, tá com os 12, e muitos publicanos e pecadores. Que mesa grande e arretada. Jesus, os discípulos, publicando, os pecadores, estava todo mundo na festa. Por quê? Porque Mateus, perdido e foi achado. Porque Mateus estava perdido, mas o Senhor o encontrou. Aí ele mesmo fala assim, ó, em Mateus 9,10, ele fala assim: e aconteceu que, estando ele à mesa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se com Jesus e seus discípulos. Tu já imaginou se Mateus fosse aqueles crentes e dizia assim: não me toque, pelo amor de Deus. Publicanos e pecadores, Mateus 9,10. Chegou publicanos e pecadores. Não me toque, que eu sou crente agora, por favor. Não me misture com essa gentalha. Vocês são muitos pecadores para mim. Não se aproximem de mim. Não, chama todo mundo. Venham ouvir que Jesus está aqui. Venham cá. A gente não pode ter medo, vergonha das pessoas. Para um grande pecador, gente, só um grande Salvador. Sabe, se Jesus viesse surubim hoje, fisicamente assim, eu acho que ele iria em lugares que a gente tem vergonha de ir. Pode ter certeza. Ele andaria com gente que a gente tem vergonha de andar. Tem vergonha até de conversar. Se alguém vê, hein? Eu vou tirar uma foto minha aqui, em misericórdia. Ele faria isso, sabia? Mas a gente tem vergonha assim, né? A nossa reputação, o que é que vão pensar de mim? Eu falando com fulana, Deus me livre, o que vão pensar de mim? Já imaginou se Jesus fosse fazer isso? Não me toque. Você sabia que quem mantinha financeiramente o ministério de Jesus eram as mulheres ricas, botava dinheiro, injetava dinheiro no ministério? Está na Bíblia isso. Elas tinham prazer de estar com ele. Entre elas, Maria Madalena, só demônio, ela tinha uns 7, e dos piores. A bicha era endemoniada, foi liberta, foi servir a Jesus. A diferença era o seguinte, queridos, que ele andava com essa turma pesada aqui, mas não se contaminava com eles. Ele influenciava aquelas pessoas. O problema do cristão que quer, muitas vezes, é o seguinte: ele quer andar com uma turma louca, só que ele não quer influenciar, ele é influenciado. Daqui a pouco está chamando palavrão, daqui a pouco está bagunçando também. Aí, pelo amor de Deus, aí não. Jesus não, ele andava assim, ele sentava assim. Mas tem uma coisa, ele fazia a diferença naquelas vidas. As pessoas se inspiravam a chegar perto dele. Olha que era publicano, era pecador, mas sentava perto dele, comia com ele, mas ele sempre tinha uma palavra diferente para aquelas pessoas. Ele não se contaminava com o pecado delas, mas amava cada uma delas, a ponto de dar a vida por elas. Você está me entendendo aqui? Acabou, encerro. A sua casa pode ser um lugar de milagres. A sua casa pode ser um lugar de bênção. Abre a tua casa para receber a palavra de Deus. Chama alguém lá, chama a gente, vamos para lá, começa uma célula na tua casa, né? Por quê? Porque isso faz a diferença na vida das pessoas. Agora, quando a gente fica assim, não sei o que fulano, a porta da igreja está aberta aqui, gente. Quem entrar aqui tem que ser bem recebido. Não importa se está sujo, se está cheirosinho, não importa se está embriagado, não importa, sabe por quê? Porque se a pessoa, já percebeu que tem pessoas que vêm para o culto e vêm muito embriagadas? A gente já recebeu muita gente assim na igreja. Mas para pensar, se a pessoa mesmo embriagada, ela saiu de onde ela estava e teve coragem de vir para um culto, é porque Deus tem um negócio com aquela pessoa. Não, fique lá fora, não venha para a primeira fila, só não pode bagunçar. Se bagunçar antes, bota para fora, antes você resolve. Mas venha, você é bem recebido, você tem que ser bem recebido.
Porque pessoas assim, sabe, quanto mais elas vivem uma vida de pecado, mais elas se sentem escanteadas das pessoas. Mas o Evangelho me ensina, a gente tem que amar cada uma delas. Não é concordar com elas, é amar cada uma delas. E ir até o fim por elas. Orar, estar próximo, se colocar à disposição. Se elas vão andar com Jesus ou não, aí é questão delas. Mas você como cristão vai poder dizer assim, ó, eu fiz a minha parte, eu amei, eu fui até o fim. Escute, tem pessoas que quando estiver diante de Deus, só tem uma desculpa que ele não vai poder dar, é dizer assim: ninguém me quis, ninguém me falou sobre Jesus, ninguém me deu uma chance de seguir a Jesus. Porque vai estar lá registrado que um dia você fez isso, um dia você chamou, um dia você visitou, você buscou, você amou essas pessoas. É assim que Deus quer fazer em nossa vida. Cada um aqui é especial e vai ser muito usado por Deus. Eu creio que nós vamos terminar dentro de algum tempo aqui com cada membro aqui da igreja vai ter uma célula na sua casa, vai receber pessoas lá para ouvir a palavra, vai ser impactado. Foi bênção para vocês quinta-feira, sexta-feira, não foi? Olha que o casal está 2 meses com a gente aqui. A minha casa está aberta aqui, juntou um monte de adolescentes lá, fomos lá sexta-feira, foi maravilhoso, foi bênção. Os adolescentes foram tão abençoados, a gente conversou ainda lá sobre a situação deles lá, felizes. Casa virou lugar de bênção, e eu creio que lá vai multiplicar em nome de Jesus. Meu irmão, a sua casa pode ser um lugar de bênção. Faz Mateus, chama o povo para ouvir a palavra, reúne lá, né? A irmã aqui na segunda-feira também chama o povo para a casa dela para ouvir a palavra. Assim que funciona, gente. É assim que as pessoas são abençoadas, amém? Agora, o povo está tão sofrido no mundo. Ela quer um grande Salvador, e você tem ele no seu coração. Vamos ficar em pé e vamos orar, por favor? Glória a Deus. Você que estava em casa aí, Deus abençoe você. Léo, me ajuda aí a encerrar, por favor. E você que está comigo aqui, eu vou orar pela sua vida. Aliás,